O discipulado é algo muito importante no Evangelho, né? Muita gente pensa que é algo supérfluo, ou supérfluo, qualquer nome desse tipo aí, bonitão, é bonitão e difícil de falar, né? Vou simplificar mais para uma criança de 8 anos entender, né? Muita gente pensa que é algo que não deve dar importância, que não deve se preocupar, mas é preocupante, sabe por quê? O discipulado, ele foi feito, né, por Jesus, né, para com os seus discípulos. Os 12 discípulos escolheu para fazer o discipulado, porque Jesus é Deus, tem capacidade para isso. Mas o discipulado é feito individualmente, entendeu? Um homem faz discipulado com outro homem. Por exemplo, o homem que já está em Cristo, batizado, né, ele já aprendeu do outro irmão dele, que foi batizado primeiro do que ele e já foi ensinado primeiro do que ele, né, o evangelho. Então o evangelho, ele vai ser ensinado por esse discípulo, né, que se torna um discipulador, né? Porque aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, aquele que é um bebezinho por ter nascido recentemente, né? Como está em Hebreus, no capítulo 5, do 10 até o 14, né? Que ele tem que tomar o leitinho e como uma criança, né? Que é inexperiente, né? Ele precisa do leitinho para comer comidas sólidas, que a comida sólida é para quem já é experiente. Então, aquele que é experiente é o discipulador. É ele que vai dar esse ensinamento para essa criança que nasceu recentemente, né? Pode ter a idade que for carnal. A idade carnal não importa no evangelho. A idade carnal, né, ela simplesmente é só uma idade. Porque se fosse colocar a idade, né, da eternidade, ninguém ia conseguir contar. Porque já está dizendo que é eternidade, né? Então, eu estou deixando claro o seguinte, para ficar mais simplificado, tem que ter o discipulador, porque todos estão sujeitos a pecar. Todos estão sujeitos a pecar. A pessoa que comete erros, fazem coisas erradas a vida toda, quando chega uma parte da vida que se arrepende, ele olha para Jesus diante da cruz e diz assim: estou arrependido de tudo que eu fiz de errado, de todos os meus pecados, até aquele pecado que Adão cometeu, né? Pelo fato de ele ser também um Adão, né? Dessa geração, entendeu? Agora, pronto, então ele vai ter que ser perdoado ali, porque isso também está escrito, tudo está escrito em Atos 2, no versículo 38, capítulo 2, versículo 38, e a promessa é no versículo 39. Então, 39 está dizendo, aqueles que estão distantes, né? A promessa é para aqueles que estão distantes, entendeu? Quem está distante são aqueles que foram que são pecadores, que cometeram pecados, né? Desde quando nasceu, já nasce no pecado, não tem por onde correr. Como é que você vai saber que nasce no pecado? Pelo fato de ser filho de Adão. Ah, somos todos filhos de Adão? Sim, Adão e Eva, né? Deus deu ainda, né, uma punição branda, uma punição viável, uma punição que dá continuação da situação, né? Vai nascer filhos todos pecadores, porque nasceu do próprio pecado, do homem que é pecador, o homem que cometeu pecado, Adão. Adão cometeu pecado, não se arrependeu e continuou independente de Deus. A independência dá consequência para a desobediência, a independência. Hoje vocês observam que nossos filhos, né, quem já tem filho, né, quer ser independente de pai e de mãe, né? Quer ser independente, desobediente a vida toda. Vocês sabem disso também. Mas independente, isso aí já é o último estágio, né? Como é que é ser independente? É querer viver a própria vida sem precisar de mãe e de pai para estar orientando, entendeu? É estar independente mesmo. A mesma coisa foi Adão e Eva, né? Queriam ser independentes de Deus. No conhecimento, o poder vem do conhecimento. É por isso que a pessoa fala que conhecimento é poder. Então, a questão que eu estou dizendo é essa: todos têm que ter discipulador.
A mulher tem que ter discipuladora. O discipulador é o pai na fé, entendeu? É aquela pessoa que vai tratar você como um filho mesmo, né? Claro que nós sabemos que nós estamos merecendo uma adoção de filho. Essa adoção de filho não é qualquer adoção, é uma adoção com sangue, sangue legítimo do próprio filho unigênito que é Jesus. No livro de João 1, do 1 ao 3, deixa claro que Jesus é o verbo, que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deixa claro que Jesus Cristo é Deus. Ele era o verbo e continua sendo o verbo e eternamente o verbo. Nunca perde essa majestade, entendeu? Agora os atributos foi tirado dele, né, que foi o poder, a glória, né? Mas ele ainda veio com a glória de filho. Aí está em João 1,14. Tirou os atributos porque se ele viesse como Deus, a carne humana não ia suportar tanto poder. Se ele viesse como Deus, não tinha como a carne humana nem sequer estar próxima dele, pelo pecado, por causa do pecado. O pecado é tão nojento, é tão fedorento, é tão podre, que a gente deveria sentir dor toda vez que cometesse pecado, mas não sentimos. Quem sente é o nosso Deus. Quando eu falo Deus, estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Quando, esse mesmo Deus que disse assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, lá no livro de Gênesis. Entendeu? Logo no início de Gênesis. Esse mesmo Deus que eu falo está incluindo Jeová, o Filho Jesus e está incluindo também o Espírito Santo. Entendeu? Que é o Espírito. E é santo. É aquele que tem todo o segredo de Deus. E também tem os dons espirituais. Esses dons espirituais é dado a gente, a cada um. Dom quer dizer presente. Esse presente é dado a gente, a cada um. São 12 presentes que a gente recebe de uma vez só no batismo. Quando a gente se arrepende dos pecados que se batiza, Deus automaticamente perdoa, entendeu? Nossos pecados. Tudo que a gente fez de errado no passado será perdoado. Olha que coisa boa. Quem já matou, quem já roubou, quem já estrupou, quem já furtou, quem já já fez tudo que fez de errado nessa vida, será perdoado e será uma nova criatura. Terá uma chance com Deus. Carnal não entende. Quem não tem fé não entende. Mas é verdade. Quando você se batiza, você se torna uma nova criatura. Essa nova criatura tem uma chance na vida de se santificar, justificar e ser justo, né? No livro de Romanos fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas quando você se justifica, como está em Romanos também, no capítulo 5:1, né? Você terá a paz do Senhor. O Senhor que ele se refere? Jesus. Aquele que foi feito o Senhor e Cristo. Olha só, né? Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor quer dizer o Kyrios. Kyrios é Senhor dos senhores, é o dono de tudo, dono absoluto de tudo. Então, todos que são lavados e remidos com o sangue dele, têm o sangue dele, se tornam um filho adotivo com o sangue dele. E além disso, de ser um filho adotivo com o sangue dele, também se torna filho de Deus. Recebemos a adoção, mas é uma adoção tão verdadeira, mas tão poderosa, que até o sangue nós temos do próprio filho, para poder comprovar que somos filhos. Entendeu? Mas para manter esse sangue, para continuar nesse sangue, para continuar nessa família, a gente precisa se limpar, confessando o pecado um com os outros. Entendeu? É por isso que existe o livro de Tiago. Porque estamos sujeitos a falhar. No livro de Tiago 5,16, ele deixa claro, tanto é que deixa claro, assim como já foi pronunciado aí, Tiago 5,16, como eu estou dizendo desde o começo, né? Que tem que confessar os vossos pecados. Entendeu? Aí depois que você se batiza, você vai passar a pegar esses textos bíblicos, confessar as vossas culpas uns aos outros, os vossos pecados uns aos outros, né? Pelos, né? Para que sereis a oração, para que sareis, passará as orações,
Através da oração você vai sarar dos seus pecados, entendeu? Né? Entendeu? Através da oração. Então, quer dizer, você vai estar com esse irmão e ali o irmão vai ouvir o que você fez de errado, né? E esse errado que você fez, até um tapa que você tomou, que Deus deixou claro que é para você virar outra face, aí você, em vez de virar outra face, você devolveu o tapa, pronto, ia cometer um pecado, porque desobedeceu a palavra, entendeu? Não deixou Deus agir, que é muito melhor. Deus, quando age, receba seu tapaço e deixa Deus agir no segundo tapa para você ver só. Não deixe, não desconte não. Então é isso, voltando ao assunto. Esse texto aí, ele deixa claro para aqueles que já estão batizados, aqueles que já estão no caminho, aqueles que já estão lavados e remidos com sangue, aqueles que foram santificados. Quem é santo é separado. Quem é separado não faz parte do mundo. Quem faz parte do mundo não é de Deus. É do mundo. E o mundo, 1 João 5,19, jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Eu não quero ser do maligno. E nem quero ser do mundo. Mas continuo sendo um pecador. Novo corpo, novo nome. Isso aí só quando morrer. Fisicamente. Na ressurreição, né? Materialmente, vai ser um julgado. Muitos se lamentarão. Mateus 24:30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Todos vão ver o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e muita glória. Vai julgar. Vai julgar. Preste atenção nisso. Fala, Jeová, não. É Deus que vai julgar. Diretamente falando, quem vai julgar é Jesus. Preste atenção nisso. Para chegar até Jeová, para chegar até o paraíso, né? Que o paraíso não vai ser aqui na terra. Está muito enganado em pensar que vai ser aqui na terra o paraíso. A gente tem que ter um discipulador. Tem que ter um discipulador. Além de se batizar em Cristo, viver Jesus, servir a Jesus, andar como Jesus andou, né? Se possível até fazer o que ele fez, né? Não cometendo pecado, se possível. Então aí você vai, no final, com certeza, ter um encontro no paraíso, né? Com ele, com Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, como está lá em Colossenses 1,15. Então pronto, ele já deixou de ser o unigênito, como está em João 1,14, o verbo se fez carne, na glória como do Filho unigênito. Deixou de ser o único filho. Então essa adoção é válida. Ele passou a ser primogênito. Creia, só creia. Deixa Jesus fazer o resto, rapaz. Como pastor, seja somente ovelha. E como toda ovelha precisa, realmente, de outra ovelha para estar acompanhando na fé, né? Não vai estar contando a sua vida toda para essa outra ovelha, não. Só quando você cometeu alguma falha. Porque se não tem a ceia, não tem parte com Deus. Tem que ter a ceia. E tem que ter o discipulador. A mulher tem que ter a discipuladora.